Sociedade e Política, lição 8, classe de adolescentes. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos, professores, professoras, superintendentes, coordenadores, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da escola dominical há mais de 20 anos, e é um prazer ter você por aqui, para juntos estudarmos, analisarmos a lição 8 da escola dominical. Lembrando que essa revista será descontinuada no próximo trimestre. Então fique por dentro, tem conteúdo novo, currículo novo chegando. Nós temos aqui, eu preciso lhe avisar, as aulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais para conhecer melhor a nossa família, o nosso ministério, as nossas viagens pregando a palavra de Deus. Meu contato do WhatsApp está aí para você nos contactar, para agendar ministrações. Será um prazer atender os irmãos. Pegue sua Bíblia, sua revista, um lápis e uma caneta e vamos juntos preparar a aula do próximo domingo. Muito bem. Sociedade Política é o nosso título, é o título da nossa videoaula. O texto bíblico está em Salmos 33 e 12. O texto destaca em 1 Timóteo 2 e 2. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica. É nosso dever, é nossa missão orar pelas autoridades. Por aqueles que nos governam, nós devemos orar. Como está a política em nosso país? Só um parêntese rapidinho, na descrição dos vídeos tem um link para você baixar conteúdo de apoio à aula em PDF. Tem um link para você acessar o meu WhatsApp, temos 5 grupos de professores no WhatsApp, tá certo? Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Como está a política em nosso país? Você está satisfeito com a vida política em nosso país? Temos visto maus exemplos, muita coisa errada. Apesar disso, política faz parte de toda a sociedade organizada. Nós vamos ver já já exemplos de bons políticos, de pessoas que fizeram parte de governos pagãos, inclusive, mas se mantiveram fiéis a Deus. Aqui no Brasil, a corrupção chegou a tal ponto que foi preciso criar a lei da ficha limpa. Você, professor, peça para os seus alunos verificarem, pesquisarem durante essa semana o que é a lei da ficha limpa. Lembrando que eu vou postar aqui no canal ainda essa semana a dinâmica que tem a ver com esta aula. Então, gente, não perca, tem muito conteúdo aqui para ajudar você na sua aula. Durante muito tempo, os cristãos procuraram ficar afastados da vida pública, não é? Durante muito tempo, falou-se até um ditado que se tornou um ditado popular: religião e política não se discute. Bom, pensando assim, o nosso país foi tomado por pessoas sem nenhum escrúpulo, sem princípios, e fizeram o que quiseram com o nosso país. Hoje nós estamos vendo muitos cristãos fazendo parte da vida pública, da vida política, não é, do nosso país. Nós temos na Bíblia exemplos de Débora, José e Daniel. José e Daniel deixam muito claro que a vida política ela tem a ver com beneficiar as pessoas e que não é a vida política que corrompe as pessoas, mas que homens corruptos se aproveitam da política para praticar a corrupção. Porque José, enfim, ele se tornou governador do Egito, o segundo mais poderoso no Egito. Daniel se tornou o primeiro-ministro da Babilônia. Não dá para pensar que naquele ambiente não havia corrupção, mas eles não se corromperam, ou melhor, eles não praticaram corrupção em nenhum nível por onde eles passaram. Por quê? Porque eles tinham um caráter íntegro. Você sabe o que é integridade? Integridade
é o atributo de quem é irrepreensível, de quem não pode ser repreendido por nada. A pessoa íntegra é aquela que não precisa se defender, porque qualquer acusação que se levante contra ela, pessoas se levantarão para defendê-lo. Não há no histórico de Daniel nada que pudesse manchar a sua reputação a ponto de criarem ali uma lei, manejarem ali uma lei para incriminá-lo de uma maneira muito sorrateira, a ponto do próprio rei Nabucodonosor querer livrá-lo, mas não podia por conta de que o decreto tinha sido assinado com selo real. Então, estes homens, estes jovens, mostraram que a vida pública é assim, para quem tem temor a Deus, para quem serve a Deus. O que é política? Você sabe a origem desse termo? O vocábulo política vem do grego polis, cidade, estado. Significava a vida em sociedade. Não é? Então, a política tem a ver com trabalhar para o outro, tem a ver com o bem coletivo, planejar e governar para assegurar uma vida agradável aos cidadãos, não é? Às pessoas, não é? Isso não tem a ver com a politicagem, e é aqui que muitos cristãos têm uma certa repulsa com a política, porque confundem política e politicagem. Politicagem é o que se tornou comum no Brasil, não é? É essa política feita para beneficiar a própria pessoa, não é? É quando o político eleito, ele não entende que ele é um servidor público, está ali para servir as pessoas. Então veja que o político, a vida política é para defender os interesses de quem elege esta pessoa, este candidato. A Bíblia diz em Provérbios 28:12, quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens escondem-se. Então, nós podemos nos omitir, como fizemos durante muitos anos. E aí, o Brasil chegou onde chegou. Ou nós podemos nos envolver. E aí, está gostando da nossa aula? Está gostando do nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar aqui o seu comentário. Fale para nós de onde você nos assiste. Tem política na Bíblia? Tem política na Bíblia. No livro de Gênesis, o governo lá no Jardim do Éden era a teocracia. Não é? Agora, Deus criou a terra, colocou os homens na terra e, portanto, Deus estabeleceu o quê? Um governo humano na terra. A terra foi entregue aos homens e aos seus filhos. Cabe aos homens organizarem, governarem a terra. Foi isso que Deus disse para Adão, e ao dizer para Adão, está dizendo para todos os homens, não é? Dominai a terra. Esse dominar é exerçam influência, poder, liderança sobre a terra. Então tem política na terra, uma vez que nós, na Bíblia, uma vez que nós entendemos que política é esse governo pensando no bem comum, pensando em ajudar as pessoas, pensando em governar para o próximo, pensando em criar um ambiente pacífico. Agora, com o pecado, o homem foi corrompido como um todo. Por isso que eu concluo que não é a política que corrompe os homens são corruptos. A política é apenas uma porta de entrada para que homens corruptos se aproveitem do ambiente político para praticar a corrupção. Está me entendendo? Não é para se corromper. O ambiente político não me torna corrupto. Não. O ambiente político, ele só revela a corrupção do meu coração. Novamente, homens corruptos se aproveitam da política. A política não corrompe ninguém. O homem por si só já é corrupto por si mesmo, não é? Agora, uma nova fase política ali no reino de Israel, ele vai falar aqui quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, dando início à nação de Israel, não é? Agora vem a era patriarcal. Essa é a era patriarcal. Depois, eles vão chegar na era
quando eles vão ali pedir, não é, a Deus um rei, não é? Nessa era patriarcal, você vai ter aí o papel político de José, não é verdade? Você vai ter aqui, porém, depois dele não vem mais ninguém ali entre os hebreus, não é? Depois vai surgir aqui Moisés, que vai libertar, vai tirar o povo do Egito. Então, José vai governar o Egito e claro que o seu povo, só que esse povo cresce muito, eles entram no Egito com 72 pessoas aproximadamente, 72, 76, se não me falha a memória, e quando saem do Egito são mais de 600 mil homens em idade de guerra, fora mulheres, crianças, idosos, não é? E outras pessoas, inclusive do Egito e de outras nações que saíram junto com eles do Egito também. Então a gente pode falar aí de mais de 2 milhões de pessoas. Moisés sai com esse povo do Egito. Isso foi muito pesado para Moisés. Ele colocou, orientado por Jetro, pessoas para ajudá-lo ali a governar, não é? E eles exerciam ali os poderes do Estado, legislativo, executivo, judiciário. Eles exerciam essa função ali entre o povo. Estes homens que Moisés elegeu sobre a direção de Jetro governavam e julgavam questões pequenas e depois questões maiores. Depois vai vir o tempo dos juízes, onde se inclui aí Débora, Sansão, Gideão, Jefté, quem mais? Enfim, muitos juízes aí que se levantaram, e aí o último deles é Samuel. Com Samuel eles vão pedir um rei, que aí vem a monarquia, que é uma nova forma de governo, tá? Quando eles pedem um rei, Samuel fica triste, Deus fala assim, ó, você não fique triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Então Deus vai dizer em Samuel, 1 Samuel 8 e 6, Deus vai dizer para eles todos os riscos e encargos que teriam, não é? Aqui, ó, veja bem, Deus não ficou entristecido simplesmente porque eles pediram um rei. Não. Eu sempre falo, pessoal, que nós precisamos avaliar o que está por trás, o que está nas entrelinhas. O problema de Israel não é pedir um rei. O problema é a intenção, a motivação. Eles pediram um rei para se parecerem com as outras nações. Essa era a intenção deles. Eles se cansaram de ser um povo exclusivo, com aparência exclusiva, com governo exclusivo. E eles, então, desejaram um rei. Olha aqui, 1 Samuel 8:5. Disseram lá para Samuel, eis que és velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora, prepara-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Esse é o problema. Eles queriam se parecer com as outras nações, imitar as outras nações, e aí vai vir o período dos reis de Israel, quando homens tementes assumiam poder, ia tudo bem, mas quando homens corruptos, iníquos assumiam o poder, as coisas iam mal e o povo sofria. Homens tementes, reis tementes, Josias, Ezequias, Josafá e alguns outros, e homens iníquos, não é, malignos mesmo, como Acabe, como Manassés e tantos outros. Então veja que a política sempre esteve ligada ao ser humano e ela é extremamente importante. Por isso que nós precisamos, primeiro, nós estamos às vésperas de uma eleição muito importante para o país, que é no ano 2022, no próximo ano, nós teremos eleição para presidência e nós teremos eleição para senadores e deputados. As pessoas acham, inclusive, que a eleição para presidente é muito importante, mas nós estamos aprendendo neste momento que estamos vivendo que precisamos prestar ainda mais atenção nos deputados e senadores que elegemos, porque são deputados e senadores que criam leis e que ajudam ou atrapalham um governo. Ajudam no sentido positivo, no sentido jurídico, legal, necessário, não é?
ou também podem ajudar, como no passado, no sentido negativo, no sentido ilegal, criando, se corrompendo, como foi o que aconteceu. Então nós precisamos prestar atenção e discutir política, sim. Nós precisamos discutir política, sim. Em todos os ambientes existem pessoas dominadas, né, que estão a serviço do maligno e, portanto, nós precisamos ter pessoas a serviço do reino de Deus em todas as áreas no ambiente político. Também é um momento, inclusive, de não sermos omissos. O povo de Deus não pode se omitir. Aliás, crente que não vota, vota em branco, vota nulo, falta no dia de votação, quando as coisas ficarem ruins, quando os preços aumentarem, quando os impostos aumentarem, ele não pode reclamar. Por quê? Porque na hora de cumprir sua obrigação civil e uma obrigação altruísta, porque votar é pensar no outro, não é só pensar no país em si, é pensar no vizinho, é pensar na própria família, é pensar no outro, não é? Então, se ele não cumpre essa obrigação, não adianta nem orar para Deus ter misericórdia, porque está muito caro, e nem reclamar. Eu digo que a omissão é a defesa dos covardes. Nós não podemos nos omitir. Hoje, com redes sociais, nós temos a oportunidade de avaliar cada candidato e votar com sabedoria, com consciência e acompanhar o mandato desse candidato, cobrando, indicando algumas pautas. Enfim, nós hoje temos tudo na mão para ajudar a nossa nação a ser uma nação abençoada por Deus em todas as áreas, na área política também. Essa é uma aula até para verificarmos aí entre os nossos alunos, aqueles que têm aptidão política, um desejo, quem sabe ser um prefeito, um governador, um vereador, ou participar, ser um integrante aí de um órgão da justiça, um promotor federal, enfim. Essa é aquela aula para nós incentivarmos os nossos alunos e a nós mesmos para participarmos da vida política da nossa nação. Se alguém pode mudar o destino do Brasil, esse alguém é Jesus, e ele pode mudar de muitas formas. Uma das formas é através de pessoas tementes à sua palavra, que em cargos públicos serão justos, serão íntegros, como foi Daniel e como foi José. Amém? Que Deus nos abençoe. Um forte abraço, espero que tenham gostado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.